E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Pessoal, a gente está em mais um Bate-Papo de Cozinha, hoje com um convidado para lá de especial para contar a sua história e também experiência aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo, que é o Hugo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme. Por favor, se apresente aí pra gente, me fale um pouco de você. Obrigado pelo convite. Estamos juntos, né? No evento que vai acontecer. A gente vai falar, não dá muito spoiler, porque a gente vai falar, inclusive tem aí benefício pro pessoal. Tem um benefício legal lá no finalzinho pra gente falar, mas vai estar vendo um evento fantástico por aí. Show. Certo? Perfeito. Quem é você se alguém não te conhece ainda nesse segmento gastronômico? Quem é você? Quem sou eu? Meu Deus, que pergunta. Nem eu sei responder. Hugo Grassi, saí de Linhares, muito novo. Tentei a faculdade de gastronomia porque era algo que eu já tinha na infância. Gostava de brincar, gostava de cozinhar algumas coisas. A gente está falando que hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com 35. 35. E a gente está falando aí que você saiu de Linhares, do interior do Espírito Santo. Sim. Que o Espírito Santo a gente já considera como interior do sudeste do país. Isso. E aí hoje você está aqui em Vitória, já passou por uma série de experiências. Então vamos lá, você tinha quantos anos que você falou assim, bicho, a mosquinha da gastronomia te picou ou não veio assim? Não veio. Eu quero saber assim, como que nasceu esse camarada aí que de repente está cuidando desse stand de restaurante? Então, eu tive uma fase de muito desentendimento com meu pai, né? Meu pai em casa. Em relação, eu nunca abri isso muito, em relação à sexualidade. Que a gente vai crescendo e vai descobrindo várias outras coisas, vários outros propósitos, vários outros destinos que a vida encaminha a gente. De falar desse assunto, mas meu pai e a gente tinha um pouco de atrito e eu resolvi finalizar meus estudos, que eu já não era tão bom, eu sempre fui muito da arte. Sempre gostei dos teatros da escola, eram os melhores. O meu sonho, na verdade, era estar em um palco, fazendo teatro, fazendo, encenando e vivendo um pouco de arte. E a gastronomia estava se destacando, começando a se destacar. Eu sempre gostei de cozinhar. O meu Neston de criança era diferente dos outros. Tinha alguma coisinha. Minha mãe falava isso comigo, sempre tá inventando moda na cozinha. Inventava uma modinha. Teve uma vez, a gente sempre ia para Guriri, para casa de praia, eu fui inventar de fazer uma almôndega. Caramba, meus primos vão ver esse vídeo, vão lembrar disso. Banhei no óleo pequeno. Eu vou ceder uma foto para você da época legal, que eu ótimo. Fotos são sempre boas. Que eu era pequeno, gente. Coloquei a frigideira com óleo, as almôndegas e joguei molho de tomate dentro do óleo quente. Imagina o que aconteceu na casa de praia. Estourou, explodiu. Caraca. Fogo para tudo quanto é lado. Minha avó correndo, minha mãe, meus tios vão lembrar dessa história. Gabriel. Eu já tinha um pezinho ali no fogão. E com essa desavença, esse meu desentendimento com o meu pai, eu resolvi sair de casa. Eu queria sair de qualquer jeito, porque não dava mais. Com quantos anos isso? Isso eu tinha 17. Então era bem novo. Mas de uma forma que eu queria também ter ele perto. Certo. Mas ao mesmo tempo queria ele longe, porque ter ele não, liberdade, não me aceitava, seu espaço, mas ter a família perto. Aquele momento o que eu estava vivendo. Certo. Então eu resolvi vir para Vitória fazer a faculdade. Gastronomia estava começando, era um curso que você conseguia estar na televisão, que era um sonho. Esse foi seu pensamento, assim, de como escolher o curso? Não. Pesou em alguma coisa? Pesou porque eu ia conseguir suprir aquela minha vontade, aquele meu sonho de estar na TV,
e fazer o que eu gostava, que era cozinhar. Então, ligaram-se dois lugares, a arte, eu expressar a minha arte na TV. Então, com os pratos que eu fazia, Sim. que começaram a ficar gostosos na faculdade. Foi aprendendo a Isso. alquimia dos alimentos ali, né? Foi na UVV que você formou. Fiz o VV. Você pegou a segunda turma, né? Eu já te segunda stalkeei, tá vendo? Sei algumas coisas. Olha. Então, segunda turma da UVV. Segunda turma da UVV. E aí eu comecei a estudar bastante desde o primeiro período. Dicas para os alunos, tá, galera? Estudem, façam um estágio desde o primeiro período, isso ajuda muito a gente. Essa de que só a faculdade ensina, top, faculdade ensina bastante, te dá uma base muito grande, mas a vivência, você poder passar por uma pia, poder... nem que seja um tempo curto que o chefe te puxe para participar, mas pelo menos você está sentindo ali o que aquela pessoa da pia escolheu para a vida dela. Porque eu tenho pias aqui, a Sandrinha, lá do Tomato, ela bota lente de contato, ela coloca toda cabelo, montada. toda montada, batom para ir lavar a minha louça. E eu sinto tanto amor naquele lugar, ali naquele cantinho dela, porque ela cuida da minha louça com tanto carinho. Você percebe né? que ela faz por amor, né? Ela tem amor no faz, que ela ela faz. vai toda produzida Ótimo, para legal. poder cuidar da louça que está suja. Então, aquilo ali é uma função. Existem pessoas que gostam daquele local. Então, é uma pessoa respeitada como qualquer outra de dentro da cozinha. E você saber o que aquela pessoa passa, que ela está molhada o tempo inteiro. Sim. E como você chegar para ela, porque a cozinha é um fogo. Você chega às vezes na pia, lava isso aqui rápido. Ei, É porque você tem o estresse, é sempre da cozinha. existe né? muito, Que existe a gente muito, vê vários casos existe aí, muito, porque é muito. tudo corrido, né? Tudo tem que ser feito rápido. É uma funciona responsabilidade muito grande de conseguir entregar uma mesa inteira, todos os pratos ao mesmo tempo, e todos têm que estar quentes e tudo certo. E é uma sintonia que não depende só da cozinha, depende do garçom Sim. que vai fazer, dele entender, até o pedido do cliente ele tem que captar. Sim, sim. Então, A gente está falando aqui, até para contextualizar o pessoal, que obviamente existem perfis muito diferentes em relação a tocar um restaurante. Você tem uma hamburgueria, uma casa de carne, um restaurante self-service, Sim, um restaurante sim, à la carte. A gente vai entrar com mais detalhes de como funciona o perfil de cozinha que você escolheu tocar, construir sua carreira em cima disso. Mas até antes, eu imagino que lá atrás, quando você começou, e você até pontuou um pouco sobre ter ido para a linha de frente, saído daquele ambiente controlado que é uma faculdade para ir aprender. Como que foi esse primeiro processo profissional com gastronomia? Você já chegou num restaurante que é o perfil do restaurante que você administra hoje? Ou como que foi isso? eu tinha o sonho de estar em um restaurante estrelado. Hoje, o que eu estou realizando, começando a realizar aqui no Espírito Santo com esse evento, é sonho meu antigo, de estar perto desses grandes chefes e poder compartilhar com eles de um momento. Perfeito. E eu comprava os livros dos chefes, do Alex, da Tala, e falava, um dia eu quero estar perto desse cara, um dia eu quero estar realizando alguma coisa com ele. E eu busquei um restaurante que tinha mais ou menos o perfil, que era o Suá, da Bianca Calheiros. Bia, depois vou mandar um podcast para ela também assistir, tá lá em São Paulo, que me ensinou muito, que era ali em frente à Praça do Papa. Tá, então isso a gente já tá falando aí do camaradinho que saiu do interior Esse e foi para São Paulo. Não, a gente está falando do estágio que eu falei com você da faculdade. Ah, perfeito. Quando eu comecei na faculdade, comecei a estagiar lá com a Bianca Calheiros. Que legal. Entendeu? Aí passei por todos os setores. Por isso que eu falo, passar por todos os setores, não queira sair da faculdade e já entrar, quero fogão. Não, vai descascar, vai aprender. E é até legal um negócio, eu não sei em relação se você tem casos disso, até contratando chefes hoje para trabalhar para as casas que você administra. Mas é uma coisa que a gente vê muito comum, a gente já conversou com vários dos nossos clientes e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com chefes também, sobre a arrogância no setor, principalmente dos chefes. Isso é uma situação que acontece do profissional sair da faculdade já com um nível de arrogância muito alto, achando que vai pegar uma cozinha para administrar e ser chefe, ou sul-chefe de uma grande cozinha. Esse era um grande sonho que eu tive, tá? Eu saí da faculdade com o narizinho em pé, achando que eu era chefe já.
e assumi a chefia de um restaurante. Mas eu dei a sorte de ter saído da faculdade e ter assumido um café. Operação pequena, poucos pratos. Eu não peguei um restaurante. Sim, mas o Café Tabaco, aqui na Joaquim Sim, Lírio, conheço. bombava Conheço, demais sim. do Edilon e da Patrícia. Foi um sucesso, foi uma fase de aprendizado. E todas as vezes que eu entrei nos restaurantes, eu sempre expus a situação que eu estava. Ó, acabei de sair da faculdade, acabei de formar, não tenho tanta experiência e vou fazer assim, ok? Ok, vamos junto construir essa história. Café Tabaco foi sensacional, fiz uma história linda lá dentro, saí para um projeto no Rio Grande do Sul. Foi pro sul. Aí fui para o Sul, fiz um restaurante no Sul. Depois do Sul, fui para São Paulo, e depois voltei para o Espírito Santo novamente. Nessa época, foi uma época um pouco complicada, quando eu retorno a Linhares, com coisas familiares, sempre treta, né? Hugo buscando treta. Agora tá normal, tá, gente? Tá ficando tão focadinho. Mas, assim, até sobre isso, você acredita que essas dificuldades que você sofreu com seu pai, com a sua família, independente da situação, isso te evoluiu? Hoje eu e meu pai, a gente é love, eu, minha mãe, meu pai, tudo tranquilo. Mas isso, eu falo que serviu de estilingue pra mim. Então, é exatamente isso. É o que você faz com a dificuldade que a vida te dá. Porque, assim, a gente vê casos de pessoas de sucesso e todos têm problema. Ninguém conta uma história real do dia a dia e fala assim, não, tudo aconteceu super certo. Não. Quando você vai entrar a fundo, você percebe que teve dores, problemas, independente Qualquer do um, motivo. se Exato. for. Só que Se quando você pega, abrir, como que você enxerga contar. o copo? Né? Sempre as pessoas de sucesso conseguem enxergar o copo meio cheio. Então, assim, é isso que eu estou te perguntando. Se essas situações, que bom que resolveu todas as questões, divergências familiares, mas imagino que isso deva ter te ajudado a tornar o profissional que você é hoje. Não ter medo de querer correr atrás, fazer o seu, mostrar o quão foda você é para a sociedade, ou talvez até provar alguma coisa para sua família. A gente fica muito de frente, né? Ali quando a gente opta em ser chefe, a gente acaba saindo muito do mão na massa, que é o que realmente a gente gosta de fazer ali. Eu adoro, com tranquilidade, fazer meus pratos. Sim. Mas quando a gente vai chefiar e cuidar de uma equipe, a gente sai total dessa posição de curtir o que eu tinha planejado, que Sim. era cozinhar. Você imaginava lá atrás, né? O que seria. A gente começa a cuidar de pessoas e você acaba vivendo um pouco a vida daquela pessoa e acaba perdendo um pouco daquela questão. Hoje eu sento para a criação de pratos, as coisas, ali é meu momento eu faço em casa, tranquilo, vou estudando sempre. É quase férias, sempre né? lendo, estudando. É meu momento da noite. Minha mãe, você não dorme, não? Mãe, agora é a hora que eu consigo parar e pensar em alguma coisa de novidade. Porque eu sempre tenho, com a quantidade de restaurantes hoje que nós temos no grupo da Wine, a minha função hoje como prestador de serviço do grupo é trazer novidades, trazer coisas novas o tempo inteiro. É um grande desafio. Né? Eu tenho que pensar o tempo criativo inteiro. Muito grande. Eu tenho que entender o que está rolando na gastronomia mundial para tentar atualizar aqui e talvez trazer alguma coisa nova e diferente, entendeu? E até para contextualizar o pessoal e saber o tamanho do trabalho que você tem, são quantas casas hoje que estão debaixo do seu guarda-chuva? Hoje, na verdade, eu falo com o Léo, o que você precisar de mim em qualquer uma das casas, hoje o grupo tem 11 casas, né? Eu falo, o que precisar de mim em qualquer uma das casas, eu tô aqui. Mas eu costumo trabalhar por casa, né? Eu fiz o tomate ficou redondo, aí nós criamos o Casa Portuguesa. Casa Portuguesa agora está se ajustando, começando a pegar o ritmo, com uma proposta diferente. E o capixaba, quando fala de cozinha portuguesa, já pensa em bacalhau. Bacalhau. Né? Eu tentei criar um cardápio junto ao Léo
que é um pouco dessa história dele também, que ele viveu em Portugal, tem um filho português, o Luquinhas, resgatar a verdadeira culinária afetiva de Exato, Portugal. fantástico, Então você não fantástico. vai encontrar só o bacalhau, você vai encontrar um arroz à portuguesa, um arroz de pato, coisas da história da culinária portuguesa que você não encontra em outros restaurantes portugueses. Sair do óbvio, né? Sair do óbvio. Perfeito. Então a nossa ideia é mostrar um Portugal com uma roupagem diferente. Então eu costumo trabalhar por estações, por restaurantes. Aí quando eu acabo aqui, vejo que está redondo, aí eu volto para o Tomato, faço algo, fiz o cardápio que o chefe Andreas agora está no Canto do Vinho. Eu executei, eu criei ele, nós fizemos treinamento, ele saiu do Aleixo e foi para lá, tá sensacional. Já começando com as criações dele. Então hoje eu cuido meio que dos chefes, dando suporte para todos eles, né? Tem o Diego, que é aqui da Casa Portuguesa, tem o Fabrício, que é do Tomato, o Pedro do Aleixo, o Andreas do Canto do Vinho. E assim, até para a gente colocando tantas pessoas nessa equação, a gente aumenta a complexidade. Quanto mais pessoas, maior o time, maior a necessidade de cada uma das casas, isso vai aumentando drasticamente a complexidade. Então eu queria entrar em 2 pontos com você. O primeiro, o que você falou antes, sobre sair do que você imaginava que seria, né, sair da faculdade da gastronomia e colocar a mão na massa, para a necessidade que os negócios exigem de você hoje com essa parte administrativa, criativa e tudo mais. Então eu queria que você me falasse um pouco como foi... Se houve frustração em algum momento, ou se você passou naturalmente sobre esse processo de agora eu tenho que ir mais para esse caminho administrativo, de cuidar do negócio, de enxergar o negócio de uma forma mais ampla, ou não, foi natural? Eu sempre falei com o Léo, eu sou muito da criação, do desenvolvimento. Isso daqui tudo foi pensado. Eu quero a parede daquele jeito, O Hugo, como consultor gastronômico, ele pensa não só no menu, eu penso desde a entrada do restaurante, que ele vai encontrar um galo que representa Portugal, um aquário que ele vai estar dentro das ondas e vamos passando e vou entendendo. Em tecnologia a gente chama isso de jornada do consumidor, jornada do cliente, né? Como que seu cliente, a ambientação que ele vai passar, Exatamente. Porque o prato é mais uma parte do processo. O prato faz parte da experiência completa. Então, isso é um ensinamento fantástico para as pessoas que estão lá do outro lado, que às vezes pensam, não, o meu diferencial é que eu tenho uma comida irresistível. Sim. Mas é só isso. Você entrega uma comida de qualidade? Poxa, que legal, mas tem outras dezenas e centenas que fazem exatamente a mesma coisa que você. O Tomato, quando foi em abril do ano passado, eu liguei pro Léo, eu quero um teto de fita. Aí ele, Hugo, mas um teto de fita, como isso? Aí eu fui, mandei uma foto para ele, não sei se você já viu a frente do Tomato, é toda de fita. É fantástico. Eu não tenho noção de quantos quilômetros de fita tem ali, mas eu acabei com a fita do Espírito Santo toda. A gente ia toda semana comprar fita e nós amarramos fita por fita. Juntou minha mãe, juntou o Léo, juntou a namorada do Léo, a filha, ia filhos de amigos, clientes, amarrava. E eu fiz questão de ter a mão na massa e criar aquilo ali e fazer. É muito legal. Os meninos me chamam, o Lucas fala, cara, você é louco, você vai comprar não sei quantos de fita. Lucas, vamos fazer uma experiência diferente, porque a gente vai entrar na harmonia junto com a pegada italiana, e eu quero essa brincadeira de tratoria. Por que São Paulo tem e aqui a gente não pode ter? Nós vamos ter um teto de fita. Não, mas eu vou colocar só um trechinho. Não, quero tudo, eu quero esse boom. Quando você fala isso de pôr a mão na massa, de inventar a moda, pergunta aí, coitado, sofre na minha mão, ele e toda a equipe lá, eu invento cada moda. A gente está construindo um escritório, estou marcando de lá pintar as paredes, que é sempre eu que gosto de fazer, grafitar a parede, desenhar. Eu acho interessante eu até adoro. Falar isso no podcast, que eu tenho déficit de atenção, tá, gente? Olha só que bacana. Então, assim, porque é até um ponto que a gente está conversando aqui, que eu compartilho disso com você, e a sociedade costuma, né, é até um nome eu acho que é bastante injusto, o TDAH, o déficit de atenção e tudo mais, porque
tem o seu lado muito positivo. A gente tem situações que a gente tem que lidar todos os dias com ela e aprender a lidar, mas eu acho que a gente se sai bem com isso. Mas o que você acha que isso te ajuda nessa questão do processo criativo? Como você lida com isso para administrar essas casas? Eu sofro bastante, porque eu queria ser muito mais Objetivo ali, pegar. E conseguir focar naquilo ali. E eu tô criando uma coisa aqui. Os meninos ficam loucos comigo. O Lucas, o Marcos Vinícius, o Léo. Hugo, pelo amor de Deus, você tá fazendo um negócio aqui, você nem acaba, já tá inventando outra coisa. Isso comigo eu tento me policiar a cada momento, ouvindo até as críticas deles, Hugo, calma. Minha mãe, ei, calma, você tá fazendo restaurante, você já quer fazer o Fábrica de Chefes e já tá, entendeu? Juntam muito a minha ansiedade, que eu sou muito ansioso em querer fazer as coisas, e essa questão da atenção. Então, às vezes as pessoas até pensam, pô, ele passou por mim e nem me viu. Nem me viu. Eu tenho realmente, às vezes eu não me chega, me pega no meu braço, fala comigo, Puxa, né? que vai ser tudo de boa. Às vezes eu sou muito tímido também. Às vezes eu passo e abaixo a cabeça porque eu não conheço a pessoa. Eu tenho isso comigo. Não sei como destravar isso. Se alguém souber, me chama no direct. Fica aí, né? Fica a dica para me ajudar. Mas voltando... Você estava falando do restaurante, sobre as fitas e esse... Isso. Como foi, surgiu essa... Para falar mesmo da minha personalidade. Eu falo com o Léo, eu não sou o chefe que vai... Hoje, não me tornei um chefe que vai ficar ali na cozinha, cozinhando e fazendo os pratos. Eu gosto de criar toda a essência. Eu vou ser aquela pessoa que vai estar pensando no que vai vir de novo, porque aquilo ali já está me deixando repetitivo, já não está mais legal. Eu não quero ser esse chefe que vai ficar... Eu estou na cozinha, estou tirando as dúvidas, estou falando, mas nesse momento que eu estou em um acordo com o empresário que me contratou de colocar as casas que ele me pediu de um jeito diferente. Então, é legal você falar, a gente está falando da casa e não só da cozinha, não só do menu. A gente está falando de um conjunto, local, da entrega inteira. Da entrega inteira. E o quanto, na tua opinião, testes são necessários? Tanto para cardápio, quanto para... Porque assim, você tem a ideia, imagino, pelo menos eu sou assim. Eu imagino na minha cabeça que vai ficar uma situação de um jeito. Quando eu tento aplicar, às vezes não fica, mas já me surge uma outra ideia. Então, como você imagina teste, mudança de cardápio, mudança de ambiente, de experiência? Porque assim, a gente está falando de um restaurante, ele tem que sempre estar inovando. Como que você lida com esse processo de mudança? Eu trabalho da seguinte forma. Eu sempre crio um menu base para poder entender quem é meu cliente. Antes do que você imagina que deva acontecer, você descobre quem que é a persona que você quer vender. Total, porque aqui no Espírito Santo a gente tem muita surpresa. Concordo. Então, eu prefiro ir devagar, mostrar um pouco da minha cara e depois eu vou brincando, depois eu vou avançando, vou vendo o que o meu cliente está afim, qual é o perfil. Quando eu criei o Tomato, nós criamos ele com... Eu criei o perfil do menu, né? Porque nós fazemos um conjunto total. Eu pensei no público do Triângulo, que ia ser o meu cliente. Então eu vou colocar pratos com um valor bem acessíveis e vou trabalhar com ingredientes mais simples. Minha clientela não é do Triângulo. Não é. Eu comecei a ter demanda de clientes. Pô, podia ter uma lagosta, podia ter... Aí eu falei, não, mas calma que daqui um pouco vai ter. Agora a aposta do Tomato está totalmente diferente. Já tem as lagostas, já tem os peixes, já entraram as massas recheadas. A gente já está avançando para uma nova etapa do Tomato, que vão ser a nossa geladeira, onde você come aquela massa, você consegue levar para sua casa e fazer lá. Muito legal. A gente dando toda a estrutura
de molhos, tudo. Então você vai poder ter tomate na sua casa também, entendeu? Ótimo. Então a cabeça aqui não para. Então, a gente está falando agora, a gente já entrou em feedback, porque assim, que é um dos pontos que eu puxo muito a orelha de todos os clientes, toda a minha equipe bate bastante nessa tecla sobre a importância de escutar feedback. Você idealizou, imaginou a casa para um público Sim. que não foi a realização, não foi o que aconteceu. Sim. E aí você percebeu e fez o que Mas a gente foi chama em tecnologia pivotar, né? Foi super aceito, tá? Os meus clientes que adoram comer uma lagosta, que é um prato mais caro, viraram para mim e falaram: Hugo, é incrível poder estar aqui mais de uma vez na semana vindo comer o nhoque, que tá com preço... Legal. Então, se você tem aquele produto... Eu tenho o dia inteiro, eu posso vir a semana inteira se eu quiser, porque eu tenho um cardápio super balanceado. Então, eu tenho os pratos mais baratos, que são justos ao que eu estou servindo, e eu tenho os pratos mais elaborados que estão lá, trufados, tem de tudo. Que fantástico. Então, eu vou criando, eu tenho um período para montar. Eu falo que o primeiro 1 ano de vida do restaurante é para você criar a identidade e a personalidade dele. Ótimo. Aí você tocou num ponto que eu sou obrigado a entrar. Planejamento e a gente está pensando o seguinte, acontece muito, o empreendedorismo do Brasil, ele acontece principalmente, isso é estatística, por necessidade e não por vontade. Então, e talvez a área mais escolhida para se empreender no Brasil, quando você perde o emprego ou quer fazer uma fonte de renda extra, é o ramo gastronômico. E aí acontece vários problemas aí. Às vezes a pessoa não busca nem conhecimento técnico na área de culinária, nem na área de administração. Ou às vezes um ou outro, mas são coisas que precisam se complementar. E o que mais a gente vê acontecendo é a falta de planejamento. Então, me fala um pouco mais sobre essa questão desse período de experiência, de teste da casa, esse 1 ano, sobre experimentação, entender o que o público quer. Como que você vai pegar uma nova casa para reformular ou começar do zero, como que você encara a jornada de vida desse negócio para você ver e tirar suas conclusões se está indo para um bom caminho ou se está indo para uma negativa? Agora o Noma acabou de fechar, né? Por falta de... ele falou que não se pagava. A operação não se pagava. A operação não se pagava. Eu sou totalmente dessa, tá? Desse pensamento. Não está dando certo, por que eu vou manter? E tem muita gente que mantém locais por status. E a gente vê ainda situações de clientes que têm mais de uma casa e tira a saúde financeira de uma casa que é lucrativa para sustentar uma que dá prejuízo constante, não consegue resolver e aí, de repente você quebra todos os negócios. Sim. Então isso para você não tem esse apego, se o negócio não está funcionando, se os testes realizados não deram certo, você enxerga que o melhor caminho é falar, olha, não deu certo aqui, vamos para o próximo. De verdade, a gente eu como consultor indico para os meus clientes. Normalmente quando o restaurante me procura, ou que está precisando de dar um jeitinho, ou para criar do zero. Quando é para criar do zero, show. Mais tranquilo, né? Nossa, maravilhoso. Estudo de região. Você estuda a região, vê mercado, cliente, vê o que está faltando. O Tomato ali foi sensacional, porque ali não tinha nenhum restaurante italiano na região. Sim. Não tinha. Tinha uma oportunidade grande, né? O valor de oportunidade ali. E eu estou muito nesse momento afetivo eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? De estar mais próximo uns dos outros, até os chefes, que são um querendo ser mais estrela que o outro, estão se unindo pós-pandemia, fazendo jantar juntos. A gente viu que não é nada. Quantos empresários milionários, estrelados, famosos, foram ensacolados em plástico e enterrados. A gente não é nada. Então, eu sou muito daquele que olha para o restaurante do colega e eu bato palma, porque eu quero todos cheios. Sim. Eu não quero só o meu, eu quero o dele também, porque eu sei quanto que custa estar aqui. E eu falo isso, eu não sou dono dos restaurantes, tá? Mas eu tenho, como eu estou aqui dentro, eu tenho como meu. Perfeito. O Léo sabe. O Léo é proprietário dos restaurantes e ele sabe que o carinho que eu tenho pelas casas é como se fossem minhas casas. Eu tenho os meus projetos paralelos, que são da Hugo Graça Gastronomia, que presta serviço para o Léo, mas eu tenho as casas como minha. Então,
eu sempre estou olhando, quero feedback dos clientes, quero entender o que está acontecendo. São muitas casas para a gente dar conta, então a gente quer melhor atender todos da melhor forma. Então, eu acho que é isso. Você tocou num ponto da pandemia que, enfim, foi terrível para a maioria dos restaurantes, tirando todos os problemas em si da pandemia, mas falando economicamente, e os que mais sofreram são casas como as que você hoje cuida, que são casas que o principal foco é trazer o cliente até essa casa. Sim. Como que foi esse período para essas casas, para você psicologicamente, tirando toda a parte da doença em si, mas falando de negócio, de carreira, como que você passou por isso? Foi tenso, foi muito ruim. Na época eu estava no Hugo, restaurante, eu tinha feito o Hugo pro Léo lá, e eu peguei Covid, fiquei na UTI. Ah, você ficou mal Fiquei. na UTI. Fui naquela primeira leva que teve, eu peguei. E era um momento que não tinha tanto estudo, não tinha novo, nada. Né? Era uma loucura. E recém-inaugurado o restaurante com 3 horas de fila de espera, eu abraçando todo mundo que ia lá, fui parar no hospital e fiquei muito mal. Caramba. E aí eu já estava esperando ir embora, mas eu estava lá com minha pastinha, todos os dias criando o cardápio novo que eu ia voltar para o restaurante. Olhando tudo que eu precisava de modificar, não sei o quê, deitado no meu quarto sozinho e com minha pranchetinha e um cardápio, escrevendo um cardápio novo, porque se eu conseguisse sair daquilo ali, eu ia lançar um cardápio novo. Pelo pouco que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora e saber um pouco da sua história, né? Claro que tem muito mais, mas assim, eu já pude notar um ponto interessante que eu também compartilho com você, que é sobre esse processo de resiliência e sobre a imaginação, vou colocar essa palavra, que você me falou que lá atrás, quando você fez a bagunça das almôndegas no óleo, ou nesse processo da sua saída de casa, você sempre idealizou o seu futuro. É claro que a gente sabe que tem muito mais coisa para você dar certo na vida do que só você imaginar. Né? Não estou falando de teoria da atração, mas eu acredito que tem uma parte fundamental de você se colocar nessa mentalidade de conseguir se enxergar. Porque pelo que eu já entendi, você sempre se enxergou como um chefe, sempre se enxergou num palco e você conseguiu alcançar isso também com a TV e tudo mais. Então, o quanto você considera que esse seu otimismo, vamos colocar assim, inclusive num momento como esse de doença, de estar, eu tô aqui, que eu posso, a maioria estaria pensando em, caramba, quais são os arrependimentos que eu vou levar da minha vida, você estava planejando um cardápio, porque eu preciso resolver o restaurante lá. E ainda um ponto, um restaurante, você mesmo colocou, que não é seu no CNPJ. Como que é isso na sua cabeça? Eu falo que eu amo tanto o que eu faço, que eu não consigo parar de pensar. Entendo. A cada momento eu tenho essa questão da aprovação. Eu acho que por causa da questão do meu pai, que sempre falou que eu não ia ser nada, na época das brigas, desse jeito você não vai ser nada. Eu saí querendo ser alguém, mostrar pelo menos um trabalho bem feito e mostrar para ele que aquilo ali não era nada. Eu ia ser muito mais do que aquele momento que ele me colocou para fora de casa. O rótulo que ele estava te dando. Aquele rótulo que aconteceu. E isso é ruim por um lado, porque eu fui com muita sede e acabei me machucando muito, porque eu entrei numa fase de depressão, tive tentativa de suicídio. Que eu postei isso na minha rede social, contando no dia do suicídio. Não façam isso nunca, não tentem isso. Se passar um segundo pela cabeça, procure ajuda, procure alguém. Grite, né? Peça ajuda. Grite, peça ajuda, porque é uma doença da mente. E as pessoas não levam, né? E não levam a sério. O devido peso que ela de não fato levam tem. a sério. Hoje eu sou medicado, tomo os meus remédios, que eu tenho a síndrome do pânico, tenho a depressão. Peço a Deus a todo dia que me liberte disso. Mas isso aconteceu e me trouxe força também por outros lados também. Aquele momento que eu pedi a Deus que eu fosse
aquele chefe de destaque estava no meu destaque e de repente eu tento tirar a vida, tanta gente lutando pela vida e eu ali questionando, parando para pensar se eu ia viver. Fantástico o seu contraponto, porque eu consigo entender e é fantástico. Muitas pessoas não conseguem ter esse peso do outro lado. E quando eu retorno para o Espírito Santo depois, isso foi no Fábrica de Casamentos, por isso que muitas pessoas me perguntam, por que você saiu do Fábrica de Casamentos? Eu saí por causa disso, esse foi o motivo. Nunca falei isso para ninguém, gente. Obrigado por compartilhar, porque, enfim, as pessoas são muito boas para mostrar os seus lados fortes, que muitas vezes são maquiados, mas a maioria não abre realmente a verdadeira casca ali, as dores que Mas sente. eu falei com minha mãe, eu tô aqui de passagem, né? Alguma coisa eu quero deixar. E se eu puder deixar experiências ruins que eu tive como exemplo para as pessoas não terem, eu quero deixar. Então essa foi uma experiência péssima que eu tive. Fraco, uma pessoa fraca, doente, mas fraca. Sim. Quando você para pensar que aquilo foi um momento de alguns minutos, ou 1 minuto, ou segundos, que você tentou tirar a maior preciosidade que Deus pode dar, que é a vida pra gente, isso passa, tá? Sim. Muitas vezes pela cabeça. Eu vejo tantos adolescentes, tantas jovens. Eu para entender e conseguir conversar sobre isso, eu conversei muito com os psiquiatras, psicólogos. Sim. E não vale a pena. Não vale a pena nem pensar nisso. Depois que eu tive essa tentativa, eu voltei para o Espírito Santo para fazer o tratamento. E Deus me coloca de frente com uma campanha de uma mãe que estava pedindo ajuda para salvar a filha, que é a Lelê. Eu cheguei no Espírito Santo e tinha uma campanha, Ame Lelê. Todo mundo para doar, porque o Spiraza, que era o remédio, custava absurdo, né? Quase 5 milhões o tratamento dela. Loucura. Eu falei, caramba, olha essa mãe lutando para essa bebê querendo vida. Lutando como uma leoa, né? Loucamente. Igual uma leoa, Sabrina. Teve uma noite que a Eliana, do programa Eliana, me mandou uma mensagem no Instagram. Hugo, você conhece essa família, a Lelê? Daí do Espírito Santo estão me pedindo ajuda para divulgar e pedir para ajudar, e eu não conheço. Se eu posso divulgar, talvez você conheça. Naquele momento veio no meu coração, fala que sim. Eu não sabia se era verdade. Eu falei com a Eliana, sim. No outro dia saí correndo para descobrir se a família era de verdade. Para buscar, né, se de fato era. Era de verdade. Eliana fez uma campanha pedindo a cada seguidor dela, ela tinha, eu acho que 20 milhões, eu acho. Cada um doasse R$1, conseguia comprar o remédio dela. Eu acho que conseguiu 100 e poucos mil. E graças a Deus por essa campanha que ela fez, atingindo outros artistas. E aí criou uma rede, né? Uma rede, a Lelê. Numa noite, a Sabrina me liga chorando. Hugo, você não vai acreditar. O que aconteceu? Ela estava chorando, o dinheiro caiu na minha conta todinho do remédio. Aí você vê como que Deus vai tentando te mostrar as coisas. Ele me tirou daquela situação que eu estava, me colocou para ver uma criança tentando salvar a vida, e um simples sim que eu dei do nada, que veio no meu coração, ativou uma artista que é famosíssima. Sim. Eu não tive como dar em dinheiro para Lelê, mas eu tive como dar o meu sim. Então, às vezes, observa, tá? Na vida da gente tem vários detalhes que, às vezes, um sim é muito mais do que 5 milhões. E essa reflexão também que você fez em relação ao que você estava passando pouco antes sobre a sua própria vida e a luta dessa mãe. É reflexão. Então, assim, até uma coisa ajuda a outra, né? Você ajudou muito essa mãe, as pessoas ajudaram em resolver esse problema, total, mas imagino que tenham te ajudado demais também. Quem ajudou foram eles. Aquele sim que eu pensei se eu podia dar ou não, que eu estava mentindo para Eliana, podia ter
colocado ela numa situação... Sim, muito complicado. Eu contei pra ela esse tempo atrás, eu falei, Liana, lembra daquele sim? Eu não sabia se ela lê e tal. Hoje ela é embaixadora da AME no Brasil, a Eliana. Fantástico. É muito, muito legal. E isso me aproximou dela, que era uma pessoa que quando eu saí, queria fazer TV, eu queria estar perto. Eu queria conhecer. Sim. E olha o que me aproximou dela. Que loucura, né? Tentar salvar uma vida. Que loucura. É muito, muito legal. E é uma pessoa que eu converso sempre, mando mensagem, sempre me responde. Manteve contato comigo como amigos meus que gravaram o programa comigo não tem tanto. Interessante. E ela que está na TV há muitos anos. Muitos anos, né? Na teoria já alcançou ali um status, uma posição. Muito carinhosa, sempre carinhosa. Manda o meu produto, sempre divulga. É uma pessoa incrível e de uma energia. Que legal. E assim, até a gente chegando nesse ponto sobre mídia, né, sobre a sua experiência na TV, sobre quanto tempo você passou conectado com os programas de TV, quanto tempo isso ficou na tua vida ali, esse compromisso com os programas. Você me contou um pouco sobre essa sua vontade de chegar lá e você conseguiu chegar. Mas assim, esse tempo que você passou lá, como você considera que te ajudou na construção da tua carreira? Até uma dica também o que você puder dar para as pessoas em relação à mídia mesmo, né? Porque a gente sabe que não é só construir uma casa legal, um prato legal, um atendimento legal. As pessoas têm que conhecer você, a sua marca pessoal e a marca do que você está construindo. Sim. O que você tem a me dizer sobre isso? A importância que isso teve na sua vida? Eu acho que a questão mídia é muito importante para qualquer negócio, né? A gente tem que divulgar o que a gente faz. Sim. E... na verdade, esse carinho com a TV eu sempre tive e quando eu cheguei em São Paulo, eu estava chefiando um restaurante e mandei uma carta escrita à mão para um amigo da época, que era o Christian Pior, do Pânico, para ele entregar lá para Daniela Albuquerque e fazer essa conexão, né, para eu poder participar do Manhã Maior. Participei do Manhã Maior, depois fui para a Band, fiz o Daniel Bork, depois fiz alguns todos seus com o Rony Von, depois fui convidado para fazer essa seletiva do Hell's Kitchen. Foi quando eu cheguei até a final do programa. Não levei o prêmio, mas ganhei muito mais do que o prêmio, que foi compor um quadro de apresentadores do Fábrica de Casamentos, de especialistas, eu, Lucas Andere, Beca Milano, Elisa Tavares, que aprendi muito ao lado deles, me sentia um nada, saído de Linhares, estava ali do lado deles, já com não sei quantas câmeras do lado, e passando por uma experiência muito, muito especial, muito carinhosa e sempre respeitando muito ali o meu trabalho, cozinhando e tentando mostrar um pouco disso. Se a gente for deixar uma mensagem para quem está começando, independente do perfil de casa que essa pessoa escolha trabalhar, que seja um estabelecimento de rua, ou almeja ser um grande restaurante com estrela Michelin, o que você tem para dizer de pontos, se a gente fosse pontuar assim, olha, hoje na construção de uma casa, é isso que eu te recomendo olhar com carinho e focar suas energias. O que você tem a dizer sobre isso? Vou colocar aqui um primeiro estudo. Ele literalmente está fazendo uma lista, então já vou deixar aqui na tela. Aqui, ó. Estudo em primeiro lugar. Estude o local, estude a região, estude o cliente que você vai atingir. Não pense que amigo vai ser seu cliente, porque amigo não vai. Vai, mas não vai com a frequência que você imagina que ele iria. Sim, só ele vai lotar a sua casa o tempo inteiro, né? Não pense no seu gosto. Isso é um ponto legal. A sua necessidade não necessariamente é a necessidade que o mercado vai comprar, né? Não. Ok, isso é muito bom. Nem todos os pratos que eu amo, os clientes compram. Exato. Depende muito da região que eu tô. Então, se eu quero, quero fazer uma consultoria, quero ser chefe consultor, quero virar... a chave para esse lado. Você vai ter que se moldar, vai ter que aprender tudo, vai ter que saber fazer salgado, vai ter que saber fazer hambúrguer. Aqui tem a Melt que eu fiz, que é um projeto meu.
Tem a Doc Burger, já fiz hamburgueria, já fiz café, já fiz restaurante francês e sempre estudando, sempre Sempre um buscando. desafio também, imagino, né? Porque cada casa Ninguém tem suas grava necessidades. essa quantidade de receita, não. Você me pergunta um negócio, eu não tenho. Eu tenho tudo muito em casa, meus livros de estudo, meus arquivos de tudo que eu já fiz, as minhas criações, eu tenho tudo lá guardado, as minhas fichas técnicas. Então a gente definiu o estudo, tanto do produto, Eu quanto acho. do espaço, quanto da persona. A gente literalmente estudar sobre o que a gente quer fazer. Estudo eu acho que é a base. Perfeito. Segundo, eu acho que uma coisa que o Léo me ensina muito para passar para a equipe, nunca queira ser melhor que o seu colega, nunca queira ser o maior. Eu já tive experiência com isso, já quis estar Sim. na frente. Conquiste o seu espaço ali, o seu que você quer, mostrando, sem querer passar em cima de ninguém, sem querer passar à frente de ninguém. Perfeito. Eu acho, hoje é uma coisa que eu como coordeno e vejo, eu sempre vejo em todas as equipes alguém querendo Hoje- boicotar o colega Sim. para assumir o lugar dele. Isso é muito chato. Sim. Não é assim. E hoje, cada uma das casas que você vai tocar ou reorganizar, você passa pelo processo, as pessoas, né, as contratações passam pelas suas mãos ou você não cuida disso? Imagino- Cozinha, normalmente, Cozinha, normalmente, todas sim. passam. Como que é o processo para você escolher esses profissionais, seja, igual você deu o exemplo, da lavadora até o sous-chefe, o chefe desses restaurantes e, enfim, toda a equipe ali de trabalho? Na verdade, na primeira entrevista eu já começo a entender o que é, quem é a pessoa. E juro pra você, eu tento trabalhar com as pessoas mais, como que eu falo, de humildade, Mais simples, né? simples que eu possa moldar, que eu possa ensinar alguma coisa. Quando a pessoa chega demais, saí da faculdade agora, tô Eu já super sei tudo. pronto, já sei tudo. Mesmo que você saiba, mostre isso de uma forma diferente. Chama num canto, chefe, olha isso daqui que eu fiz. Há caminhos, né? Há caminhos. Legal. A gastronomia deixou todo mundo muito pomposo, muito estrelado, muito televisivo. Eu tento tirar isso de mim a cada dia, porque a profissão puxa às vezes. Entendo. Você chegou aqui para falar, eu falei, gente, você falou, você é acostumado com câmera, mas eu sou meio tímido. Eu tô aqui porque eu tô conversando com você. Se eu tivesse que ficar olhando para ela, eu ia tá travando toda hora. Mas eu acho que faz parte essa questão da simplicidade, de você chegar num ambiente e ir mostrando aos poucos quem Se você colocar é. numa posição de E aprendizado, deixando quem é acima de você entender e descobrir o seu potencial. Perfeito. E ir te valorizando a cada momento, ir te subindo de cargo. Eu acho que esse é um ponto bacana. Você vai ter a oportunidade de mostrar o seu valor, né? Da forma certa, no momento certo. Sim, Não é chegar com tudo tem arrogância. hora. Tudo tem Eu hora. concordo plenamente com você em relação a isso. E a gente colocando, então, a gente está falando sobre estudo, sobre Estudo, pessoas, sobre esse pessoa. processo, né, de equipe, de humildade, de como que tem que ser. Você acredita que tem algum ponto a mais que você fala, putz, isso eu acho que vale uma atenção especial da galera aí? Eu acho que descobrir qual o seu melhor e ter perto de você aquilo que você não tem tanto talento. Perfeito. É uma coisa que eu falo com o Léo. Toda vez nos restaurantes, Léo, você é do cálculo, você que vai precificar, você que vai cuidar. Eu sou da arte. Eu quero criar e junto com você a gente chegar num preço final desse prato. Entender que não faz sozinho, né? Que você precisa de perfis porque de eu pessoas vou ali. colocar, mas ele às vezes ele fala, não, mas muito caro esse prato, vamos colocar nesse preço que vai ser show, porque ele já tem uma visão mais ampla, então ele me deixa muito livre para criar, para desenvolver. Mas essa conversa do racional com o emocional, essas personas diferentes, Eu né? acho, Isso é complementar no grupo, demais. aqui na Wine, nós temos várias cabeças. Tem o Lucas que pensa em um ponto, eu que penso no outro, Marcos Vinícius em outro.
o Léo, que é o cabeça. Muitas vezes o Léo, que é o dono, fala: ei, se eu estiver fazendo alguma coisa, vocês podem falar comigo. Que eu vou parar e... Dá esse feedback. Isso é uma posição isso é muito legal. top. E a gente entra no ponto de humildade. Porque Humildade que a gente tá mesmo falando. a pessoa que está na teoria, que muitos imaginam assim, não, esse é o intocável, que nunca pode estar errado, porque muitas vezes posições como essa da equipe da base, vendo o líder assim, prejudica demais o negócio como um todo. Eu tinha muito disso, só o meu valia. Eu dou oportunidade dos chefes que eu apoio e conduzo nas casas, de chegar para mim, me apresentar alguma coisa e eu falar: não, vamos fazer. Porque antigamente eu não era. Tinha que ser do meu jeito e acabou. Como você acha que isso mudou em você? Maturidade, tempo, maturidade, idade? tempo. Apanhar, entendeu? Eu acho que esses pontos fazem parte, né? Aos poucos a gente vai entendendo que nem tudo é do jeito que a gente quer, assim. E que a gente envolve muitas pessoas. A gente faz os planos, a vida vem lá e puxa o tapete. Né? Eu falo que o Hugo Grassi, o chefe Hugo Grassi, o da televisão, o famoso, não fui eu que construí sozinho. Eu tenho toda uma equipe que estava lá dentro, que lavaram louça para mim, que picaram cebola, que me ajudaram a montar a minha carreira. Então, eu agradeço a todos os cozinheiros, cozinheiras, pias que passaram por mim, por me ajudar a ser o profissional. Porque tudo eu dependo de alguém. Então, Perfeito. Hoje, poder agradecer e estar junto com mais inteirado, hoje eu sou mais unido com eles, eu sento no chão, tomo café, a gente fala da vida, é gostoso demais. Nossa, fantástico. Eu acho que assim, tocou pontos, principalmente a gente falou de bastante coisa, o que a gente chama até de soft skills, né, que são exatamente essas habilidades de lidar com pessoas, de comunicação, empatia, que é muito importante, que de fato a maturidade dentro do empreendedorismo, da vida, nos ensina bastante. Sim. Eu queria saber de você o seguinte: você é um cara ligado em série, filme, você assiste algumas coisas, tem tempo para isso ou zero? Só de cozinha. Menu, viu o filme Menu? Não assisti o Menu ainda. Eu queria a sua opinião sobre isso, mas eu quero que você me fale depois. Assista e me fala, porque é um filme muito legal sobre uma crítica muito legal. Eu quero saber realmente, e fica inclusive a recomendação para quem não viu, porque é uma crítica fantástica, não só a gastronomia, mas a arte como um todo. Então eu gostaria muito da sua opinião depois. Vou assistir. E agora pra gente falar o seguinte, que a gente deixou pro finalzinho, sobre Fábrica de Chefs, que é um evento que, enfim, idealizado por você, que nós estamos participando como patrocinadores também. E eu queria que você explicasse um pouco como surgiu isso, o que é de fato. A gente está falando da primeira edição, mas o que esperar desse evento. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Luquinhas! Perfeito. Ele tá correndo, gente. Vem cá. Só dá um oi aqui pro povo. Tudo bom? Chega aqui, ó. Fala português de Portugal aqui pro povo ouvir. Português de Portugal. Muito chique. Esse é o Luquinha, filho do Léo, que é uma das grandes inspirações aqui, que a gente tá agora com um cardápio novo. Tem a sorda, que é um prato que ele gostava muito. Que legal. E a gente está tentando trazer um pouquinho da identidade real de Portugal. Fantástico. E é um menino que tem um paladar muito afetivo, é muito legal. Ele me ensina muita coisa. Que bacana. Aí eu pergunto a ele como que era lá, e a gente vai fazendo as receitas, vai fazendo os testes. Fantástico. E esse tá bom, esse teve um que era natas do céu, que ele provou, esse passou do céu, ele falou comigo. Aí, essa não é uma cozinha da minha... eu não tinha tanta habilidade com a cozinha portuguesa, por não fazer tanto, mas em todos os testes fui me familiarizando com ela, e hoje é top demais. Essa legal. Cozinha afetiva portuguesa tem o seu valor muito grande, seu valor, né? E realmente as pessoas buscam bastante isso. Hoje as pessoas querem uma experiência de fato, né? Não só um prato, uma comida gostosa, mas uma experiência. Eu acho que isso está muito ligado com essa questão da afetividade na culinária. Isso. Voltando no Fábrica de Chefs, que a gente ia falar, Fábrica de Chefs era um sonho que eu tinha de trazer personalidades e pessoas que eu admiro para o Espírito Santo, para trazer esse contato com o cozinheiro, até de mais do que receita, essa troca de histórias, de experiência, que isso faz com que a gente cresça muito. Então, primeira edição, tá vindo Luiz Felipe Souza, que hoje tem estrela Michelin, faz uma cozinha italiana
com uma roupagem totalmente diferente. E eu admiro muito, porque eu sou muito da cozinha italiana. Ricardo Dornelles ganhador do Bocuse d'Or. Então, para quem gosta de premiação gastronômica, Michelin, vamos estar com personalidades ganhadoras desses prêmios lá no palco, trocando experiência, absorvendo técnicas deles, pessoais, vão desvendar segredos que precisam ser desvendados para auxiliar no nosso dia a dia, vão trazer bases de ficha técnica para trabalho, vão tentar trazer o máximo de informação. É 1h30 de cada chefe. Cada chefe, são quantos chefes? São 6 chefes. 6 chefes. Vamos ter Ricardo Dornelles, Luiz Felipe Souza, Rubens Catarina, eu, Juarez, o mindset do Lucas Fonseca, e vou receber alguns chefes capixabas no palco também. Legal. Então são mais chefes que vão estar. Para a gente falar um pouco da nossa região, da nossa culinária, do que está vivendo a nossa gastronomia no momento. Então vai ser um dia especial, finalizando com uma festa linda lá na piscina do Hotel Ilha do Boi, para a gente fechar com chave de ouro, fazer network, conversar, trocar ideia, contatos, conhecer empresas novas. E assim, eu acho que é um evento particularmente muito marcante para o Estado como posicionamento, porque a gente não vê acontecendo no segmento gastronômico eventos como esse aqui. A gente tem 10 anos que trabalha com a parte de gestão e sistema para restaurante. E a gente sempre busca muita coisa de fora, assim como você como chefe que sempre está trazendo coisa de fora. Então isso acontecer no Estado e dar oportunidade para as pessoas que estão aqui. E a gente sabe que a maioria está o dia a dia, todos os dias envolvido com restaurante. Então fica muito difícil de falar, vou fazer uma turnê, ou vou para um evento em São Paulo, ou em outros lugares. Custa muito, né? Custa muito. O Mesa, que é maravilhoso, que é o maior evento que tem, o Mesa São Paulo, você gasta com passagem, hotel, um curso, é muito. Vale super a pena, tem que ir, eu acho que todo mundo tem que ir, no mês ao vivo aqui também. Mas eu queria ter um evento a mais na cidade, feito por um capixaba, entendendo as nossas condições, o que a gente vive aqui dentro, e tentando trazer um pouco de melhora para o nosso mercado gastronômico do estado. Fantástico. Pensando nisso, eu pensei em trazer uma estrela. Foi quando veio. Não podia deixar de trazer a jurada mais querida do Brasil, Beca Milano, que gravou o Fábrica de Casamento comigo, onde ela fecha o nosso evento com uma palestra para a confeitaria, falando da confeitaria do futuro, falando de técnicas que ela usa para agregar na parte de confeitaria de todo mundo. E para quem você acha que é esse evento? Esse evento, ele está muito completo. Ele é para donos de restaurante, para poder entender. Eu acho que o dono de restaurante tem que saber o que a gente passa ali dentro. Concordo. Então por que eu não vou ter o dono do restaurante? Para poder ele falar comigo, ele tem que entender. Sim. Então é muito interessante. Saiba língua, do né? seu negócio, entenda do seu negócio a fundo. Não queira só saber do lucro, do ali, no final das lucro, contas, né? Que tem muitos empresários que só focam nisso e não sabem a vivência ali dentro como que é. Então é importante o dono do restaurante estar, o chefe estar, a cozinheira estar, que ela vai crescer e pode virar uma chefe, porque o chefe está saindo para fazer o restaurante dele. Sim. Então é uma cadeia. Então, para não ficar refém, o dono deve saber da operação. Perfeito. E apesar de ser um evento que abrange tantas pessoas do segmento gastronômico, a gente tem que falar aqui também que não vai dar para todo mundo. A gente está falando de 200 vagas, se eu não me engano. 200 vagas. E já boa parte está preenchido. Que a gente está falando hoje é dia 1º. Já O evento já é que dia 13. Eu acho que nós estamos, com 20 vagas. Então assim, tem pouquíssimas vagas para os nossos clientes. Tem 10% de desconto, então fica ligado aí. Quem não sabia ainda, já ficou sabendo que a gente já vai lançar agora na próxima semana. A gente está tentando montar uma outra fileira de cadeiras para tentar aumentar um pouquinho a estrutura, mas o auditório do Senac ele tem uma limitação, né? Eu queria fazer muito maior. Isso vai acontecer aqui em Vitória. Em Vitória, no Hotel Ilha do Boi. No Hotel Ilha do Boi, então fique ligado, pessoal, aí que é uma ótima oportunidade, principalmente também, além de todo o aprendizado de networking, né? Que fica tão envolvido no dia a dia ali de uma cozinha que às vezes não tem tempo de conhecer comunidade, né? De fazer contato. Mas eu acho que, tipo, o aluno, quem está
quem está montando a sua carreira, Começando ali também. Né? vá para o Fábrica para entender o que é uma carreira de sucesso. Fantástico. Né? Hoje eu investi em trazer chefes de sucesso para falar com a gente. Fantástico. Então eu quero um dia receber uma estrela, quem sabe Michelin. Perfeito. Fantástico. Então fica aí mais uma vez a dica, a gente aprendeu demais, ultrapassou as minhas expectativas aqui, porque você literalmente abriu aqui a sua história pra gente, contou pontos delicados da sua vida, então mais uma vez agradeço demais a confiança. De acordo com o que for liberando mais, a gente grava outro podcast. Não, mas eu acho isso muito legal porque existe um conceito antigo que a liderança ela não pode mostrar fragilidade. E eu acho que isso mudou muito, assim, as pessoas elas se conectam com outras pessoas, não com máquinas, não com rochas. Somos pessoas. Somos né? pessoas. Então, assim, mostrar as dificuldades, que é exatamente o intuito desse nosso podcast. A gente não está aqui para falar do meu produto ou do seu Sim. produto. A gente está falando do Fábrica de Chefes, porque é um evento que realmente ambos aqui acreditam que tem um potencial incrível para quem está aqui na região e participar. Mas exatamente para mostrar gratuitamente o quão complicado é. Mas assim, se a gente conseguir ter força de vontade, resiliência, trabalhar duro e aproveitar as oportunidades ali que a vida entrega pra gente, a gente consegue. Ninguém falou que viver ia ser fácil. Definitivamente não, né? Então, você Então, já nasceu no céu, pô. Eu acho que dificuldades vão acontecer, vão aparecer, vai entrar em trabalho que não vai dar certo, vai ter que sair, vai fazer projeto que não vai dar certo, você vai ficar péssimo. Mas tenta sugar daquele negativo ali o máximo para você aprender. Aprenda com o erro, não pegue o erro e se sinta mal. Aprenda com ele e faça diferente para a próxima. Eu acho que a vida é isso. E eu tento contar um pouquinho desses meus momentos delicados para me humanizar um pouco mais com as pessoas. Acham que é muito festa, que deu tudo certo, que tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Vê pelo espelho do Instagram ali, mas né, somos da TV. pessoas como qualquer outra. Mas mal sabem, né? E é só um cargo de chefia Legal. ali. Muito legal. Mas é humano e normal como qualquer outro. Fantástico, Hugo. Queria agradecer demais pelo bate-papo. Eu tenho certeza que todos vão gostar pra caramba, que saíram ensinamentos incríveis aqui. Aproveitem a oportunidade mais uma vez do Fábrica. E, poxa, muito obrigado mesmo. Obrigado cara. a você. Prazer Obrigado enorme. pela oportunidade. Valeu. Gente, então, até mais. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal no YouTube e também no Spotify. Te vejo no próximo. Até mais.